Oi, pessoal, meu nome é Priscila. Para quem não me conhece ainda, eu tenho uma loja, é Priscila Lins Acessórios. E aí a gente, durante esse isolamento, teve essa ideia de montar os kits para as meninas poderem fazer em casa. Eu tenho uma filhinha de 8 anos e ela desde sempre gostou de fazer, por sempre me ver fazendo. E aí eu sei que é uma atividade que eles gostam muito, estimula muito a criatividade, a coordenação motora. E aí a gente tá aqui com essa proposta para vocês. Eu vou dar algumas dicasinhas. O vídeo é feito de forma amadora, mas eu tô aqui para mostrar o melhor conteúdo para vocês, certo? Vou pedir desculpas se passar alguma ambulância, alguma moto mais barulhenta, o cachorro latir. A gente tá em casa, eu tô tentando fazer da melhor forma para vocês, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tô com o kit 1 e o kit 2 misturados. Por quê? A única diferença do kit 1 para o kit 2 é a quantidade de miçangas e a quantidade dos pingentes e a quantidade do fio de nylon. Então, todo o princípio que eu usar aqui vai servir para os 3 kits, na verdade, certo? A diferença é realmente nessa quantidade de miçangas. Tá certo? Vamos lá. Gosto sempre de separar um recipientezinho que tem um pouquinho de uma borda pra gente poder botar as miçanguinhas pra na hora que elas estiverem montando não ficar escorregando. Eu queria estar colocando numas caixinhas, por exemplo, caixinha de material que a gente tem assim com divisória. É excelente. Mas como a gente teve que fazer essa adaptação durante o isolamento, eu fiz a disponibilidade deles assim no saquinho, certo? E mais pra frente a gente vai disponibilizar a caixa pra quem quiser fazer essa compra, tá bom? Então vamos lá, como eu começo. Pra criar, eu digo assim, é muito do que a gente olha, do que a gente vê, vai misturando assim pra ver as combinações de cores. Eu, particularmente, eu não tenho um modelo certo de criar. A criação é ali, é o que você tem de matéria-prima, é o que vem na cabeça. E é esse o princípio que as meninas vão usar também. Aqui eu vou dar só uma diquinha de como fazer, de como finalizar o nó. Mas a parte realmente de criação, eu gosto de deixar elas sempre livre para isso. Porque a gente vai estimular ao máximo essa criatividade, essa estimulação de cores, de misturas. E o resultado é maravilhoso de ver e saber que foram elas que fizeram, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu escolho a miçanga que eu vou querer usar. Ou se for usar mais de um tipo. Como eu particularmente adoro fazer essa misturinha de cores, de materiais, de texturas de miçanga, certo? Vou começar abrindo aqui um saquinho. Lembrando que vocês podem fazer da forma que for em casa, que é um exemplo, tá bom? E aí, vamos lá, a primeira diquinha para o fio de silicone, tá? Ele estica, então, por isso que todos os kits vão sem fecho, porque o interessante é que elas consigam fazer sozinhas. E aí, vão prender sozinhas, tá? Fazendo um nozinho e conseguem colocar e tirar tranquilamente. Então, a primeira diquinha é a quantidade que cortar. Sempre eu pego... Deixo um espacinho, ó, mais ou menos assim, pra dar um nó. Mediu aqui, deixo um espacinho de 3, 4 dedinhos e corto. Por quê? Se o pedaço que ficar sobrando for muito pequeno, na hora de finalizar pra dar o nó, a gente não consegue. É uma guerra eterna. E aí, ó, tô aqui com um pedacinho. Eu tirei a medida do meu pulso, tá? Mas aí vocês com elas vão tirar essa medidinha. Sempre deixando um pedacinho assim, pra gente ter essa mobilidade na hora de fazer o nó, tá certo? E aí, vamos lá. Como elas são pequenas, tem alguns que já são maiorzinhas, mas eu sempre indico dar 2 nozinhos no final. Por quê? Eu, particularmente, já faço sem. Mas eu deixo um pedacinho do silicone aqui na mesa e vou colocando as pecinhas. Como algumas não têm essa habilidade, a gente dá essa diquinha de dar 2 nozinhos na pontinha, certo? Deixou ele bem firme. Se começar com a miçanga um pouco maior, o que vai acontecer? Ela vai passar direto. Então, o ideal é ver se o buraco da miçanga, tá vendo, for grande, a gente atesta logo, pra não colocar um monte e depois cair. Os 3 nós juntinhos, certo? No fio de silicone. E aí, aqui na hora de produzir, eu sempre gosto de ir brincando com as cores, com materiais, certo?
Vou até mostrar um pouquinho de umas pecinhas prontas que a gente tem, que eu vendo lá na loja pra adulto. Mas o princípio para as crianças fazerem é o mesmo. Aqui eu vou fazer uma pulseirinha, tá? Com um dos saquinhos de miçangas que vem. Ó, coloquei 5 de uma cor. E aí eu vou fazer, intercalar com esses outros 2. Vou mostrando pra vocês. Ó, intercalei, aí vou continuar. 5 verdes, faço outro grupinho laranja com rosa. Quando chegar mais ou menos no meio, eu vou colocar um pingentinho. Ó, já fiz um pedacinho. Vou colocar aqui um pingentinho agora. Aí elas escolhem de preferência delas. A gente tem um pingente assim, que o furinho, ele passa pela miçanga. Ou tem um pingentinho assim, como esse coração. Ou, ainda mais, nessa florzinha assim também, que o entremeio passa por aqui, ó. Por essa voltinha. Então, aqui escolhe a preferência da criança com a combinação, né? Ó, aqui eu escolhi essa florzinha pra ficar a pulseirinha toda nesse tom de verdinho, rosa e laranja, com a florzinha no entremeio. Vou finalizar aqui, colocar o restante e vou ensinar pra vocês como faz essa parte do nó, tá bom? E aí, ó, meninas, tô terminando aqui de colocar, certo? Eu já vi que o tamanho para o meu braço está ok. Como é que eu vejo? Eu junto as 2 partes do silicone, seguro bem firme com a mão e passo aqui. Pra gente ver se já tá ok. Pra mim, já tá ok. E aí, eu tiro. E aí, vem lá aquela questão de por que é tão importante deixar um espaço um pouquinho maior pra finalizar. Se esse pedaço for pequeno, a gente praticamente não consegue fazer um nó bem feito, bem acabado. Então, o que é que eu faço? Eu tenho esse espacinho aqui, né, que a gente deixou. Eu dou a primeira laçada normal, de nó normal. Certo? Como vocês podem ver. E o segredo tá agora nessa segunda laçada. Ela precisa ter uma pressão maior, ser mais firme, para que o silicone não rompa. Então, eu dei a primeira laçada, vou dar a segunda laçada e vou colocar uma maior pressão nelas na hora do nó. Não tenho como ensinar aqui pra vocês a pressão que eu coloco, mas vocês estão vendo que eu estico bem direitinho. E gosto de já fazer um teste pra saber se ele está preso bem firme. Ó, não ficou firme. E aí, eu vou lá de novo. Certo? Porque na hora que a gente finaliza a pulseira e for colocar, às vezes ela pode arrebentar. Se esse processo aqui do nó não tiver ok, tá? Acontece mesmo, faz parte. E ó, coloquei pressão maior. Já vou testar, já tá mais ok, tá vendo? Não arrebentou. E vou finalizar com mais 1 ou 2 nozinhos, depende da miçanguinha. E aí, eu coloco com mais pressão também, tá vendo? Olhem como ela tá firme. A gente puxa e o nó não escapole, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai cortar esse excesso com a tesourinha. Eu gosto de cortar bem rente, para não... E aí, ó, tô vendo aqui? Aí, eu vou cortar um pedacinho, mas ainda deixando rente. Ó, que ainda fica um pedacinho, tá vendo? Vamos ver se não tá focando. Ainda fica aqui um pedacinho. Aí, o que é que eu faço com esse nozinho? Coloco pra dentro da miçanga, ó. E aí, ele não fica aparecendo o nó. E a pulseira já tá pronta para usar. Olha que linda. A gente pode usar essa mesma ideia aqui e fazer um composê, um mixzinho com outras cores. Por exemplo, aqui eu posso usar esse rosinha, ela todinha rosinha com um detalhezinho no verde. Aqui realmente depende da criatividade de cada um, certo? Vou dar mais algumas diquinhas de outros modelos pra gente fazer, mas o princípio
pra vocês entenderem, é justamente esse. E aí, vamos lá. Eu vou ensinar aqui como tirar a medida do colar. O princípio é o mesmo da pulseira, tá? E vou fazer uma outra pulseirinha pra vocês verem um outro modelinho que vocês podem fazer, inclusive para colar também. Só que aí vai aumentar a quantidade do fio de silicone, certo? O princípio é o mesmo da pulseira. Eu deixo um pedacinho maiorzinho, seguro. Eu vou querer um colar não tão curto, mas também não tão comprido. Então, eu dou a laçada pra ver mais ou menos. Aqui já tá grande, eu quero um pouquinho mais curto. Aí, eu puxo o fio. Vejo se tá na minha medida ok. Ó. Aqui foi a medida que eu tirei. E aí, vou deixar mais um pedacinho pra parte do nó. Então, aqui eu tô com a medida do meu colar, certo? Mais curto. E com a medida pra eu fazer a laçada. Então, pra vocês verem, a gente testa, ó. Tô segurando lá atrás ainda. Ficou do tamanho que eu quis. E pronto. Aí, aqui eu dou um nozinho e começo a produção do colar, certo? Vou fazer um modelinho de pulseira, mas que vocês podem estar reproduzindo ela para o colar. É só vocês mudarem a quantidade, claro, do fio. Na pulseira a gente usa uma quantidade e para o colar vai ser outra quantidade diferente, na medida que vocês tirarem aí, certo? Essa pulseira já é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Essa pulseira, ela já é um pouquinho diferente. Eu vou usar 2 partes do fio de silicone, certo? E depois elas vão se encontrar. Como vai ser isso? Vai ser metade para um lado de uma cor, metade para o outro lado de outra cor, certo? Então, eu vou tirar aqui um pedacinho, vou medir metade, ela sendo um fiozinho duplo. Lembra sempre de deixar o espaço final pra fazer a amarração, tá, meninas? Isso facilita muito a vida. Eu já cansei de vezes que tirei a medida errada. E aí, eu tive que refazer a pulseira, porque realmente não dava pra fazer essa finalização. Aqui, ó, vou dar um nozinho. Eu vou fazer pra combinar com essa outra pulseira. E aí, eu vou fazer pra combinar com esse outro modelinho que a gente fez. E aí, eu vou escolher as miçanguinhas. Tô pegando aqui. Eu sempre gosto de deixar, né, na caixinha, as miçanguinhas que eu vou usar. Fica mais organizado. Já boto uma quantidadezinha maior pra que eu imagine que vai fazer. E aí, como é o processo dessa aqui? Vamos lá, vou colocar as miçanguinhas, tá? Vou fazer um lado todo completo. E vou mostrar pra vocês. O que é que eu gosto de fazer muito? Colocar uma quantidade de uma cor, geralmente no ímpar. E aí, eu termino, quebro a sequência com outro tipo de miçanga, outro estilo. E aí, eu venho mais uma sequência da mesma quantidade que eu coloquei anteriormente. Vocês vejam que aqui não tem muito mistério para colocar a miçanga no fio. É só realmente ir passando. Essas miçangas têm um tamanho de furinho apropriado para elas. Então, a facilidade para colocar é maior. Ó. Vou colocar mais
9 dessa rosinha. Foram 9, certo? Aqui já foi pra uma metade. Vou fazer aquela mesma finalização, tá? Mas vou ensinar aqui pra vocês. Aí, vou fazer aquela finalização de colocar um nozinho, tá? Dou a pressão maior no segundo nó, lembram? Vou dar mais um nozinho de segurança com a pressão maior também. Vou deixar assim reservado, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Com aquele outro mesmo pedaço que a gente tirou. Eu não tirei, mas... Ah, não, tá aqui, desculpa. O outro pedaço. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro dessa primeira pulseirinha que a gente fez, certo? A ideia é fazer uma pro lado, outra pro outro, cada uma de uma cor. Quando ela estiver prontinha, vai ficar melhor pra vocês visualizarem. Só que agora, eu vou querer fazer no tomzinho de verde, porque aí tudo vai ficar no tom de verde, rosa e o toquezinho do laranja. Então, eu inicio aqui com o nó, pra ela não escorregar. Certo? E vou começar aqui. Aí, eu vou fazer igual a rosa. Vou colocar 9 de um tipo. Vou colocar uma miçanga diferente pra fazer esse diferencial. Vou pegar aqui. Essa no cristalzinho. Eu acho ela linda. Parece um cristalzinho, ela é meio transparente. Ok, olha que graça que tá ficando. Vou colocar mais 9. Coloquei mais um entre meio e vou finalizar agora com os 9 restantes. Certo? Aí, antes de fechar, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar ela por dentro da rosa, tá? Porque quando eu finalizar, eu vou finalizar ela aqui. E a pulseirinha, ela vai ficar uma pulseirinha dupla com esse elinho entre elas, certo? Mas aí, primeiro, depois que eu passei aqui, eu finalizo esse nó daqui. Deixo ele bem firme. Não esqueçam desse detalhe. Coloque uma pressãozinha maior no nó. E aí, com o restinho que sobrou dessa verdinha, com o restinho que sobrou da rosa, eu vou fazer uma finalização única aqui, na parte de trás.
Aqui agora, como já tem 4 perninhas do fio de silicone, eu só vou dar 2 nós. Então, é muito importante que esse segundo nó, ele esteja bem pressionado. Pra também não ficar muito grosso, certo? Quando a gente sempre usa uma quantidade maior de nylon, aí é preciso que a gente dê uma quantidade de nó menor, tá? Aqui eu já finalizei o nó e vou cortar o excesso. Aqui não vai ter como entrar na miçanga, tá? Mas como essa parte vai ficar pra baixo, não vou ver a emenda. Então, aqui finalizei, elas estão entrelaçadas. Eu fico com 2 maneiras de usar ela. Ou assim, cruzadinha. E aí a outra, ó, a gente pode estar colocando aqui também. Ou esse outro modelinho, que eu acho um charme. Ela sendo entrelaçada. E aí ela vai ficar meio verde, meio rosa. Sendo duplinha. Olha que linda. Fica parecendo um braceletezinho, né? E olha, quando a gente coloca essa, a gente poderia colocar mais. As meninas adoram colocar o braço cheio e eu acho isso massa. E só pra vocês terem uma noção, que esse princípio aqui, a gente podia estar usando pra fazer o colazinho. Aqui. Certo? E aí, ó, vou mostrar pra vocês alguns modelinhos que a gente vende lá na loja, mas que vocês podem usar de ideia pra fazer com as miçanguinhas de vocês. Aqui a gente tem búzios, mas a gente poderia estar substituindo por outro tipo de pingentinho, tá? Penduradinho, poderia colocar coração, poderia colocar florzinha, certo? Mas é isso daqui, ó. Uma sequência de miçangas intercalado com outro tipo de miçanga, até a parte que seria central, e colocar uns pingentes, tá? Ele todo coloridinho, de miçangas diferentes e misturadas. Olhem como fica lindo esse efeito. Ele eu vendo lá na loja e vendo bem. A gente veio agora de uma coleção maravilhosa pra isso, de miçanguinhas, que foi a coleção de verão, tá? Então, olhem como ele fica lindo misturadinho. Esse outro daqui, que é uma duplinha, que são juntos. Aqui é outro tipo de finalização, porque é pra adulto. Mas a gente poderia estar adaptando naquela mesma sequência do fio de silicone pra colocar por cima, certo? Aqui são 2, ó, uma composição. Então, dava super pra gente fazer com essas outras miçangas. E pra finalizar, esse coloridinho aqui, que aí vem sequências diferentes de cores, tanto para um lado quanto para outra. E na parte central uma combinação. Aqui algumas diquinhas de como vocês podem fazer as combinações de cores, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar sempre gravando aqui, sempre com ideias. Vou gravar um vídeo com a minha filhota também, que ela é expert já. E fica mais fácil para se entenderem, digamos assim. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. E fiquem de olho também nos stories, que a gente tá postando tudinho por lá. E vamos só continuar. Esse videozinho faz parte do kit 3, tá? E esse é um kitzinho especial, porque ele vem essa parte de correntaria, que já sai ali daquelas miçanguinhas mais tradicionais, pra ajudar aí as meninas a fazerem composições bem lindas. E eu vou ensinar um pouquinho pra vocês. Vem com 2 tipos de correntes, tá? Essa daqui e essa daqui, que a gente chama corrente gromê, certo? Eu vou ensinar esse trabalhinho que a gente faz, inclusive eu faço em vários modelinhos lá da loja, tá? E aí, com o fio mais fininho, eu vou transpassar pela corrente. Dá um pouquinho de trabalhinho, requer um pouquinho de paciência, mas como eu digo, a gente tá com tempo aqui durante essa quarentena, e por que não fazê-lo, não é isso? E aí, como é que eu começo? Eu pego o fio, dobro mais ou menos na metade, certo? E meço assim a corrente também na metade, pra ficar metade do fio para um pedaço, para um lado, metade do fio pro outro lado. E aí, o que é que eu faço aqui? Eu começo com o fio, passo por um elo, o primeiro elo da corrente, tá? E aqui eu já vou dar uma laçada, um nozinho, só pra prender e ele ficar fixo, certo?
com ele presinho assim, eu vou começar a laçar, a passar esse resto do fio entre as correntes, tá certo? É interessante que fique um pedaço suficiente do cordão para um lado e para o outro. Porque como a gente não usa alicate pro fecho, a gente vai usar esse pedaço do cordão, é interessante que ele tenha pra gente poder fazer a parte aqui de trás. Tanto se quiser um colazinho mais curto, quanto quando quiser um colazinho mais longuinho, certo? Então, aqui como é que a gente vai fazer. Aqui, eu vou pegar o pedaço que tá maior, certo? Vou apoiar na mão e começo a passar por dentro e por fora, fazendo um caminho de zigue-zague por dentro da corrente. Então, eu venho aqui, passo por um. Quando tiver um pedacinho maior, eu consigo mostrar mais pra vocês. Aí, quando eu tô vindo aqui, ó, pela frente, passei, puxei. Agora, eu venho por trás, pra frente, no elo seguinte. E puxa. Agora, o contrário, eu venho da frente pra trás e puxo. Agora, faz o contrário. O movimento de dentro pra fora. Esse trabalho a gente vai fazer por toda a corrente. Quando chegar na parte do meio, eu vou dar uma diquinha, que é como se fosse para colocar uns pingentinhos no próprio cordão, sem precisar o uso de alicate e dos elos, certo? Então, é pra ficar assim, ó. Que coisa linda. Estão vendo? Eu vou mostrar pra vocês, vou fazer o pedaço. Quando eu chegar aqui mais ou menos na metade, eu volto pra poder vocês verem o que a gente pode fazer. Vamos lá, meninas, já fiz um pedacinho. Aí eu faço assim, essa curvatura, pra quando tiver mais ou menos nessa imediação aqui, eu vou colocar um pingentinho aqui, outro aqui, outro aqui. E depois continuo com esse mesmo trabalho, tá certo? Vou mostrar pra vocês como a gente coloca o pingente. E aí, ó, como eu disse a vocês, fiz o pedaço. E agora eu vou colocar o pingente. Eu venho, quando ele sai aqui de cima, eu vou pegar, eu escolhi esse kitzinho no kit 3, vem a caixinha, vem bem completa, tá? De pingentinhos. Pra cá, eu achei melhor botar a florzinha. E aí, como é que eu faço? A florzinha vem com esse entremeio aqui, e aí vem com esse espaço, tá? E aí, eu venho, passo o fio por dentro do entremeio e continuo aquele mesmo processo de colocar de fora pra dentro, só que agora ele vai prender o pingente, certo? Aí, eu vou fazer mais um pedaço, porque nesse modelinho eu quero colocar 3 pingentes. Quem não quiser colocar pingente, pode seguir o bordado, que eu chamo, né, de fazer essa parte de colocar e tirar o fio por dentro do elo da corrente. Vou fazer esse pedacinho com vocês, pra vocês verem como eu faço pra tirar a medida da distância de um para o outro, para ficar todo simétrico, né? Ah, é importante dizer também, esse fiozinho daqui pra corrente mais fininha, eu já mando com um pinguinho de cola nas duas pontas. Tá vendo? Que aqui ele vai durinho, porque ele vai funcionar como uma agulhazinha, não fica se desfazendo, e aí facilita na entrada e na saída dos elos. Já fiz algumas laçadas. Aí, eu tento aqui, ó, centralizar. Cheguei bem no meio, na hora certa. Chegou no meio, tá na hora do pingente. Vou fazer aquele mesmo processo do pingente. Ó, é importante esticar a corrente. Como ele tá saindo pra trás, se eu fosse colocar o pingente aqui, ele não ia ficar na frente como esse. Então, eu vou ter que desfazer
uma laçadinha para o cordãozinho vir pra frente da corrente, certo? E colocar o pingentinho novamente. Coloquei o pingente e continuo nas laçadas. Viram só como ficou? Aí aqui eu vou contar quantos tem e fazer a mesma coisa desse lado, colocando o pingente e terminar o bordado da corrente desse lado. Aí, ó, aqui eu contei, né? Deu três espacinhos desses completos de um lado, 3 de outro. E aí eu vou colocar novamente o pingente. Botei os pingentinhos de florzinha, coloridinhos, eu gosto. Coloquei. Lembrando que esticou a corrente, a saída tem que estar na frente, para poder as flores ficarem de frente, certo? Se a gente tivesse colocado um pra frente e outro pra trás, elas não iam ficar assim, certo? Ia ficar torta. E a gente não quer um colar torto, certo? Vamos lá. Vou terminar as laçadas aqui. E quando chegar nessa parte final, vou mostrar pra vocês como a gente finaliza. Pronto, meninas, finalizei aqui as laçadas. Olhem como fica. Com os pingentinhos de flor. Olha que graça. E aí, eu dei um nozinho aqui, lembram, no começo? E agora eu vou dar um nozinho aqui nessa parte final. Não é só dar o nó comum, eu tenho que envolver a corrente no nó. E aí, como é que eu faço? Eu pego, estico assim com o dedo, pego daqui, ele vem daqui de frente, ó, seguro, passo pela corrente, aí ele formou uma voltinha, tá vendo? E eu passo essa parte da perninha por dentro, e aí ele vai dar o nó, certo? Dando o nó, finalizou. Agora eu venho com essa outra parte daqui de cima, da cordinha que ficou sobrando. E o que é que eu faço? Eu peguei 3 pérolas desse saquinho aqui, ó. A pérola é legal pra fazer porque ela prende mais firmezinho, certo? Aí, o que é que eu vou fazer pra poder a gente finalizar? Eu vou passar uma pérola por uma perna, certo? E aí, o que é que a gente faz? Passou por uma perna, eu vou pegar a perna do outro lado e vou vir... E aí, ó, eu vou vir daqui, passei assim, e venho agora desse outro lado. Um lado veio e o outro vai, para que elas possam se cruzar assim e a gente regular como quer usar, certo? Aí, o que é interessante, ou a gente dá, se não quiser botar a pérola no final como ponteira, a gente pode dar 2 ou 3 nós, certo? Vou mostrar um lado com o nó e um lado com a pérola, como a gente faz. Dá 1, 2 nozinhos. Aí, a gente corta esse excessinho. Porque quando a pérola vier pra cá, andar essa pérola central, a gente puxar, ó, ele não sai, certo? Fica firme. Ou se quiser botar uma perolinha na ponta, também fica muito bonitinho. Faz parte do acabamento, eu adoro. E aí, como é que a gente faz? A gente passa a pérola pelo cordão. Depois que passar, a gente... E aí, ó, a pérola passou pelo cordão e a gente vai dar aqui. Eu dei um nozinho já, tô dando o segundo nó pra prender. E, novamente, corto o excesso. Então, a pérola vai estar aqui finalizando o colar. Ou assim com um nozinho, certo? E aí, a gente pode passar o colar. Se quiser ele mais longuinho. Se não quiser ele tão longuinho, é só a gente puxar o cordãozinho e regular.
E é aqui ele mais curtinho. Certo? A gente pode usar ele assim na correntinha e pode fazer um outro de miçanguinha, fazer composições de colares diferentes. Agora vamos lá na camucinha, tá? O princípio da corrente é o mesmo, entra e sai pelos elos, certo? Aí eu vou fazer, ó, medir tamanho na metade. Quando eu chegar na metade, eu divido um pouquinho da corrente para um lado, para a corrente para o outro. Pego aqui, passo, dou o nozinho, para ele não ficar escapulindo. E agora eu começo a entrelaçar aqui. Ó, entra e sai. Entra e sai. Fica um efeito lindo na corrente, né, meninas? A gente usa isso daqui muito lá na loja, nos acessórios. Eu digo que é de inverno a verão. Fica lindo esse trabalho. Você vê que a gente tem o cuidado de estar fazendo uma peça diferente. E quis colocar isso no kit 3, porque já é um trabalhinho um pouco diferente, né? Uma atividade um pouco diferente das miçangas. E as meninas já começam a ter uma habilidade maior. Mais pra frente, eu tô pensando em fazer um kitzinho mais avançado, ensinando a usar alicate, esse tipo de coisa. Certo? E aí, eu vou fazendo ele todo trançadinho, assim como a outra mesma corrente. Entra e sai. Olha como tá ficando. Olha como fica linda, gente. É lindo esse trabalhinho. Eu adoro fazer. Uso bastante nas peças lá da loja. Dá um efeito danado. A gente aqui, que é de verão, a gente pode fazer isso com cores vivas. E aí, a peça, por ter o metal, né, a corrente, deixa ela sofisticada, mas ao mesmo tempo com essa pegada handmade. E o melhor ainda, vocês façam você mesmo, né? Vou trançar ela todinha e vou ensinar aqui como finalizar pra gente usar como colar, tá? Terminei aqui de fazer. Vou fazer aquele mesmo nozinho. Ó, seguro aqui a correntinha, passo. Ele vai fazer a laçada. E eu entro com a perna. Dei o nó, tá? E agora eu vou colocar um entremeiozinho pra finalizar. E a gente fazer aquele mesmo princípio do outro colar pra fechar, tá? Aqui eu escolhi a florzinha porque pra camu ser mais grossinha, eu preciso de uma peça que entre. E essa florzinha é o ideal para isso. Aqui eu prendi, ó, ele faz esse movimento de abre e fecha, tá? Abre e fecha. Vou dar a finalização com um nozinho de um lado pra vocês verem, pra ela não passar pela florzinha. E esse outro lado, vou dar aqui a ideia, né, de sugestão pra vocês botarem a florzinha. Inclusive, esse tipo de peça aqui, as meninas podem estar usando como pulseirinha também de mais voltas, tá? Ó, vê que aqui ele ficou presinho. Então, um lado eu usei um nó, o outro lado eu botei a florzinha como sugestão, mas aí vocês poderiam estar colocando os dois lados de nó ou os dois lados de florzinha, certo? Ou usar assimétrico assim também, que é uma tendência, né? E aí, poderia ser pulseirinha de 2 voltas. Também. Vou ver aqui pra puxar. No caso do braço das menorzinhas, eu acredito que consiga dar 3 voltinhas. Olha só que linda. Bem, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
A cada semana a gente vai estar tentando inovar os kits, então sempre que eu for produzindo vídeos, eu vou mandando pra vocês também que já adquiriram os vídeos, porque fica aí como uma ideia pra vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchauzinho.